Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira. Atualidades Pampa encerrando mais uma semana com você. E na próxima sexta-feira já é o ano de 2019, gente. Que coisa maluca. A vida passa cada vez mais rápido. Pelo menos assim eu sinto. Estamos entrando no ar a partir de agora com as notícias, com as novidades, com bom humor, com muita briga, muita discussão. E o pior é o seguinte, eu quero dizer para vocês, quem me pergunta na rua, não é nada combinado. As pessoas acham que a gente combina tudo isso. Não combinamos nada, não. Vamos iniciando, então, este nosso programa de hoje com as seguintes manchetes, Ana, que me olha com carinha de cachorro pidão. Porque eu queria tanto começar o programa alertando que 1/3 dos taxistas ainda não entregou o exame toxicológico e não poderão atuar em 2019 até entregar o exame. Vamos ver quem vai controlar isso, doutor Ruxa. Após 5 meses, a prefeitura finalmente pagou os salários sem parcelamento. Barbaridade. Chicão Tofani. Sugestões para quem vai passar o Réveillon na praia. Muito bem. Barcelos? Bom, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, inspirou uma marchinha de carnaval. Olha, vamos saber qual... Vai cantar, Marcinha? O Vitorino canta por mim. O Vitorino vai cantar. Doutora Roberta. Magda, infelizmente morreu o premiado autor israelense Amos Oz com 79 anos. É, uma perda lamentável. Gustavo Vitorino, tudo bem? Tudo bem, mas não vai ficar bem para quem invadiu o espaço aéreo de Brasília no dia da posse. Hoje, o Ministério da Aeronáutica divulgou a nota oficial dizendo que quem invadir o perímetro não precisa autorização superior. Muito bem. Tem ordem para abater. Isso eles já tinham falado ontem. Não sei se vocês tinham lido, visto. Tu sabe, dona Maia, tem uma notícia muito preocupante que o próprio partido do Bolsonaro e o comitê de segurança dele está sabendo. Rolou de leve na internet, o exército também já está a postos, que o PCC poderia fazer uma grande rebelião nas principais penitenciárias a nível federal e começar atentados igual aconteceu em São Paulo em 2006 em cima das autoridades policiais no dia da posse de Bolsonaro. Puxa vida, o que vocês acham? Isso é complicado, isso. Eu tenho uma outra notícia que está correndo, sobre o Sérgio Cabral, que vai fazer a delação premiada, né? Isso já tinha, assim, algum tititi, mas agora ele... E entre aqueles que serão delatados por ele, parece que tem ministro do Supremo. Gustavo Vitorino, o senhor ouviu as suas preces? Quem será? Agora as coisas começam a ser explicadas, né, Gustavo? Olha, eu claro que eu não vou dizer aqui, mas a gente podia fazer um bookback. Tem quatro nomes que não fogem desse. Mas a gente não pode fazer esse bookback, senão a gente vai ter que fugir daqui, entendeu? É melhor deixe, como diria o Bahia, melhor deixe. Dona Magda... Coisa, né, Magda? Eles fazem, aprontam aí, não vai dar nada. Não dá. Porque o que vai acontecer? Investigam, provam, mandam para o Senado. Sabe quando o Senado vai votar impeachment de ministro do STF? Nunca, tudo de rabo preso lá. Querem eleger o Renan Calheiros agora? Não, é como o nosso rabicho, que é uma coisa legal, uma coisa bacana. O nosso rabicho é bacana. O rabicho deles é sujo. Sobre a delação, também uma delação que está para sair, uma delação que vem do Rio de Janeiro, também versa sobre essa matéria, que eles estão chamando a delação da toga. Então, exatamente. Já circula isso. E é apavorante, eu digo que é apavorante, porque o judiciário é o último poder. Nós somos divididos em 3 partidos, né? E sempre o judiciário tem sido o guardião da moral, do que sobra. É uma expressão antiga, da moral dos bons costumes, né? Então se acena com essa possibilidade. Quando começaram esses boatos da toga, ele foi imediatamente solto pelo Gilmar Mendes, tá? E até se comentou intramuros, o que, como a senhora disse, não dá para se falar, né? Que como se soltou ele, sim, porque ele estava ameaçando fazer uma delação. E mesmo tendo sido solto, ele está tratando da delação dele. E esta delação, sim, versará também sobre essa questão do judiciário. Então, é assustador, dona Magda, porque quando cair o último bastão da democracia, que é o judiciário, aí não sobrou mais nada. Pois é, como é que fica isso? Aliás, eu não sei como não caiu ainda. Pois é, tem mas tanta coisa que está tão evidente. Não sei. Existe
Como era aquela frase? Você tem que ser que nem a mulher de César. Não, a mulher de César não adianta basta ser, ela tem que parecer. Parecer também. E aqui no Brasil, pelo menos não parece. Pode até ser, mas não parece. Sabe, dona Magda, Pois não, senhor Chicão. Essa semana eu tive o privilégio de almoçar com amigos meus que são empresários, aqueles bate-papo de final de ano. E olha, dona Magda, se eu disser aqui, você vai ficar apavorado. Quase todos disseram que o Brasil tinha que trocar o Supremo por uma justiça militar. Porque é perigoso. Mas aquela pessoa é perigoso para o corrupto, Sim, é perigoso para o sem dúvida. bandido e bom para nós. Porque nós não. somos espectadores de uma propinagem que não termina mais. De um filme de terror. Um filme Nós de terror. Exatamente. Em prol de uma democracia que isso não é democracia, isso eu acho que é uma ditadura de poucos. O Gustavo Vitorino disse, não sei se foi no programa de ontem, de anteontem, não importa, mas que ele fala do pessoal todo do Nordeste e tal. O pessoal do Nordeste, na verdade, foi vítima deles, né? Eles são vítimas do populismo. E ainda votam neles. Exatamente. É esse que é o negócio. Porque assim, eles mantêm as pessoas na ignorância. Não vê agora essa história de levar água para o Nordeste, o Brasil ia importar tecnologia israelense, aí caíram em cima, aí apareceu as universidades dizendo que nós já temos tecnologia. Sim, eu fui uma que as li universidades diversas esquerdopatas, né? Porque essas universidades aí, a universidade pública está dominada pelo pensamento esquerdo. Aí apareceu dizendo a universidade que tem a tecnologia, que tem isso, que tem aquilo. Aonde que estava essa tecnologia nos últimos 20 anos? Pois é, que a gente nunca viu, né, gente? Cadê? Cadê? Que até hoje não instalaram os nordestinos lá no Tem 200 e poucas instaladas. Olha, serve para 50 famílias. Um casal de amigos. 50 casal de amigos, eles são cariocas e moram no Nordeste, moram em Recife há muitos anos. Ele é um amigo, inclusive, aqui da casa, amigo do Rudinei. É um engenheiro, é o nosso diretor técnico. É um amigo meu, engenheiro, né, especialista em links de satélite, essa coisa. E ele está morando em Recife, montou uma empresa. E a gente conversando animadamente lá em Torres, onde ele esteve, depois esteve aqui em Porto Alegre. E a gente conversando, ele disse, olha que vocês não fazem ideia o que é o Nordeste quando você roda 100 quilômetros para dentro. Você acha que o litoral já tem cinturão de pobreza? Você não faz ideia o que é rodar 100 quilômetros para dentro do sertão. O desespero que dá. Não tem água. Falta de água, falta... E aí os caras vêm agora, não, porque temos tecnologia, temos isso, temos aquilo, agora aparece. Eu quero te dizer... É que nem os médicos dos mais médicos, não tinha médico, abriram aí, tem... Tem, mas também faltou. E nesse sentido, hoje, quem queira trabalhar. O Netanyahu se encontrou com o Bolsonaro, agora de tarde, e eles tiveram bastante êxitos, porque tanto da parte de Israel como do Brasil há interesses em firmar parcerias justamente nessas tecnologias. Então, se já existia essa inteligência, vamos atualizá-la, quem sabe, para poder implementá-la dentro da nossa realidade. Israel é um estado que tem uma população menor que a cidade de São Paulo. É um estado que, então, faz negócios e constrói negócios sempre pensando globalmente e é conhecido no mundo inteiro por vender a sua inteligência tecnológica e que está inserida em vários setores. Então, na agricultura, nas tecnologias, inclusive, por exemplo, o Waze, né, foi criado em Israel e depois foi comprado pelos Estados Unidos, que é um grande parceiro de Israel. Então, assim, fechar essa hipótese dessa aliança nova, dessa aproximação, é, de certa forma, uma visão muito estreita de uma política externa que deve ser feita para todos. Vamos abrir os mercados, vamos escutá-los. Agora, o que é importante em política externa e em economia externa? Propósitos. Se precisa ter propósito. Então, vamos nos aproximar de Israel com o propósito de quê? De criar tais e tais assuntos, deles também absorverem as nossas demandas aqui, para que a gente também exporte mais para eles, afinal de contas, a gente importa mais do que exporta para eles, né? E é como o Gustavo estava trazendo, nós viemos de governos muito esquerdas e que eram mais favoráveis à Palestina. Dona Magda, essa coisa de irrigação, a gente, eu frequento há anos essas feiras agropecuárias, Expo Inter, Expo Direto. A tecnologia brasileira de irrigação é uma tecnologia ótima, as empresas detêm alta tecnologia, mas quando o Bolsonaro falou na tecnologia israelense, falou como uma referência. Os caras têm um pedacinho de terra no meio do deserto.
e colhem manga. Colhe uva, Pô, por que o Nordeste não pode fazer isso? Ele não falou nisso. Claro que ele citou, a gente tem que imitar eles, tecnologia deles, mas nós temos tecnologia de ponta. As empresas brasileiras de irrigação, que produzem equipamento para irrigação, vendem muito. Agora ele vai descobrir. Vende para a África, vende para a Europa, vende para países de primeiro mundo, nossos sistemas de irrigação. A gente tem. O problema é que passaram 20 anos coçando o saco, não fizeram coisa nenhuma e agora vem encher o saco porque alguém vai botar lá, porque nós temos... Claro que nós temos a tecnologia. Então por que não botaram? Muito bem, doutor Ruschel. Dona Magda, eu não queria deixar passar uma parte interessante da nossa discussão que começou sobre o nosso... Olha que maravilha, a calmaria, a gentileza, olha o tom da voz, doutor Ruschel. Que começou sobre o nosso brioso Exército Nacional. Eu quero dizer assim, ninguém admira mais o nosso Exército como eu. O que eu abomino é o regime militar, que são coisas completamente diferentes. Que eu acho que as pessoas fazem muita confusão. Fazem muita confusão. A gente estão falando bobagem quando falam sobre o novo governo, estão falando bobagem. Isso, exatamente. E eu gosto sempre de frisar, porque a gente tenta ser pedagógico. Às vezes o telespectador não é familiarizado com a linguagem da gente aqui. Dúvida. Então sempre separa. Tu podes gostar muito das Forças Armadas e ser contra o regime militar, que são coisas completamente diferentes. E o primeiro a manifestar a sua preocupação aqui, quando da intervenção no Rio de Janeiro, fui eu, porque eu me preocupava exatamente que o Exército saísse chamuscado de lá. Porque o Rio de Janeiro é uma engrenagem que ninguém consegue botar nos eixos, é um horror, A corrupção lá, eu acho que o menino que pede uma esmola lá deve ter uns 20% no que ele cobra acima da esmola que ele pede, porque eu nunca vi tanta corrupção em qualquer setor do Rio de Janeiro. E o Exército foi para lá se submetendo, e o Exército é feito de seres humanos como nós. Sem dúvida. Então, quando tu vai para dentro daquilo, começa a ficar muito tempo lá, a morar no meio dos caras, a corrupção entrou na Polícia Civil, entrou na Polícia Federal, por que não entraria no Exército? Então, encerrou, felizmente, agora encerrou a intervenção no Rio de Janeiro, e eu quero fazer esse balanço exatamente a mostrar que sem serviço de inteligência, mesmo que quem vá lá seja sério, não consegue, nós gastamos 1 bilhão e 200 milhões de orçamento, não chegaram a usar tanto, foi quase 1 bilhão até agora, esses dias, E os resultados, dona Magda, modestíssimos, nada tem a ver com a capacidade do Exército, o que eu quero dizer, mas modestíssimos dentro do investimento que se fez lá, Nós reduzimos percentuais de 7%, 8%, que bom, se reduzir uma morte eu já fico feliz, mas dentro da mega operação que se fez de levar milhares de soldados nossos lá, expor o nosso Exército dentro do Rio de Janeiro e não ter uma solução, então eu falo nisso, não adianta só defender o Exército, se não tiver uma estrutura bolando algum resultado positivo. A coisa fica ruim, né? Mário? Não, sei lá, Mário, Roberta. Eu só ia colocar, o que o Ruschel está trazendo, é que assim, eles não tiveram um planejamento. E segundo o que o próprio Exército traz, para uma ação como essa no Rio de Janeiro, que as favelas têm uma situação até geográfica muito complicada, exigiria um investimento em planejamento estratégico das ações de meses. E o Temer teve uma postura claramente política nessa decisão. Então, também tem que ser levado em conta essa situação. Eu acho, dona Marta, quando o Exército, eu acho que o Exército tem uma função mais importante do que caçar o marginal, a facção, sei lá o quê. Sem dúvida. Intimidatória. Isso é importante. Porque o marginal, ele fica intimidado quando ele vê dois soldados na esquina com uma R-15, um urutu ali parado. Nós precisamos de intimidação. Hoje está muito light. É que assim, eu tenho que... Chicão, eu vou discordar de ti, Chicão. O futuro governador está tentando com esse negócio de atirar. Governador? O futuro governador. Porque ele disse que vai pressionar a vagabundagem. Agora, falando nisso, eu lembrei, foram escolhidas as frases do ano, As bobagens do ano. E a campeoníssima foi de uma apresentadora da Globo News, que ao entrevistar o futuro governador do Rio de Janeiro, disse assim, mas e um cidadão de bem? Está com um fuzil na mão, de costas. O senhor acha que ele pode ser alvejado, mesmo não fazendo mal para ninguém? Cidadão de bem. Cidadão de bem. Estaria com fuzil.
Foi escolhida a bobagem do ano. Cara, Gustavo, não recebeu eu só não quero perder o debate com o Chicão ali. Eu não quero perder o debate com o Chicão, porque é importante. Chicão, eu receio discordar de ti, quero te dizer por quê. O crime hoje está muito organizado e muito aparamentado. Eu fiquei estupefado ao saber que os helicópteros tiveram que se afastar porque eles tinham arma para bater helicópteros, senhores. Isso. Então tu vai fazer uma invasão, e eles lá embaixo têm arma para botar abaixo os helicópteros. Isso é assustador. Isso é assustador. Sabe como é que as forças israelenses invadem um reduto palestino? Primeiro cerco, depois pega um megafone e avisa todas as pessoas que estão desarmadas, favor descer do morro, senhoras, senhores e crianças. Quem ficar vai ser pulverizado. É assim que é o problema. Só que lá na faixa de Gaza tem muitos, os palestinos muitas vezes colocam armamentos pesados justamente aonde? Nas escolas. Aonde tem crianças, aonde tem mulheres, para fazer escudo humano. Aqui já estão fazendo em assalto. E ainda assim, eles estão criando certas inteligências que eles vão lá e eles bombardeiam só as armas e assim sai um ferido de milhares que poderiam ser atingidos. Os drones americanos, se ele poderia ser usado, eles realmente avisam toda a população. Por isso que se falou, e a doutora Roberta reforçou aqui, que botar o exército lá abruptamente, como foi feito, sem nenhum planejamento, sem o serviço de inteligência, expôs muito mais o exército a dados, eu digo, positivos, tudo que é positivo, tu salva uma vida, já valeu qualquer investimento. Mas eu digo, dentro do que se investiu lá, do que o país queria usar o Rio de Janeiro como modelo, vamos fazer no Rio de Janeiro e depois levar para outros estados que já estão contaminados. Ceará tá assim também, Rio Grande do Norte estão virando Minas, Rio de Janeiro, né? E aí se encerra melancolicamente. O Morro do Alemão vai daqui até no Barra Shopping, aí é difícil. Lógico que é difícil. As outras cidades que nem Porto Alegre seria mais fácil. É possível. Cercar, é verdade. Marne Barcelos. Eu quero mandar um grande abraço para um amigo chamado Carlos Baranzelli, que é o meu querido amigo que me propicia e que me propiciou nos últimos anos receber mensalmente 4 revistas da Espanha. E são revistas que tratam de história. Cada revista que eu recebo é como se eu lesse 2 ou 3 livros, porque são revistas completas que só tratam de assuntos históricos que interessam a todas as pessoas que gostam de ler e querem aprender alguma coisa. Eu tenho falado aqui diversas vezes de um cidadão chamado Ernesto Che Guevara. E esse Guevara, a gente é Guevara, não é Guevara, foi uma das figuras, um dos homens, um dos artífices, mesmo sendo médico, da Revolução Cubana. Alia-se a Fidel Castro e consegue invadir quartel de Moncada e assim por diante, a Baía dos Porcos, que os americanos invadiram e fracassam, evidentemente, com cubanos que participaram daquilo. Eles conseguem fazer com que o Fulgêncio Batista, que em nenhum momento quis confrontar com esses rebeldes. Por isso que eles ganharam, porque se o Fulgêncio Batista quisesse, estivesse coeso com o exército, eles teriam acabado com aqueles que tentaram a Revolução Cubana de 1959. Mas o Ernesto Che Guevara se notabilizou com isso, tornou-se o herói de tantos e tantos jovens nesse país aqui no Brasil. Quantas vezes eu passei por jovens que estampavam a fotografia, a imagem do Che Guevara nas suas camisetas. E Guevara representa isso, representa aquilo. Bom, aí um dia eu comecei a estudar a vida desse jovem médico argentino, boa pinta, como diz o Chicão Tofani, que foi lá enfrentar essa aventura toda. Ele era, em realidade, um assassino. Não, foi um mau bandido. Um assassino. Ele só num dia ele executou... 3.000 pessoas. Eu conheço uma história que ele mandou, al paredão, 200 contra-revolucionários. Na Baía de Porcos, a tomada, 3.000 pessoas foram mortas no paredão, atiradas, bombas. Mas viu, Chicão, e aí ele, após um período lá digamos, como um secretário de Estado, como um ministro do interior cubano, ele resolve levar a revolução até a Bolívia. Só que aí ele se deu muito mal. E eu trouxe uma fotografia muito forte, que eu vou mostrar para vocês. Ele morto, deitado, sendo examinado por um médico
do Exército Boliviano. Eu não sei para que câmera eu mostro, está aqui a foto. Isso é uma foto histórica. É que eu mostro para ti. É uma foto histórica, é uma foto histórica muito forte, que nós estamos mostrando aqui, dessa revista editada. Olha lá, que coisa terrível. Ele já estava morto. Já estava morto e o médico está examinando ali, colocando, o oficial do Exército Boliviano colocando a mão no cadáver do Che Guevara. Bom, a partir daí, o Exército, depois de já estar resolvido o fato, enterram ele num lugar. E esse lugar só foi descoberto 50 anos depois. Também tem a imagem dos ossos aqui que eu não vou mostrar para vocês. Então, ele recebeu aquilo que ele procurou. Foi para outro país, levando a revolução, como Cuba quis trazer a revolução para o Brasil. O Fidel Castro traiu ele no final. Sim, no final, porque ele se tornou eminência parda. Como ele era um homem, ele era médico e o Fidel Castro era advogado. Fidel Castro. Ele era um homem extremamente inteligente, argentino, envolvente, aquele jeito dele e tal. Ele começou a tomar conta e a propor ao povo cubano que ele seria o verdadeiro herói da Revolução Cubana. Inclusive em Cuba, ali na cidade da capital, Havana, tem um grande edifício com uma imagem, uma efígie dele na parede. Então, eu só trouxe para vocês essa revista, que é maravilhosa. Tem aqui as 8 chaves da Revolução Russa, que é outra reportagem realmente magnífica. Então, essas revistas que vêm da Espanha são revistas maravilhosas e que servem para aqueles que gostam, como o Chicão, que é professor de história, como eu, que sou um modesto homem de rádio e televisão, adoro o conhecimento, adoro a leitura, eu recomendo para todos vocês. Ela vem em espanhol, são revistas de um ano atrás, que não são vendidas, eles recolhem as revistas e mandam para os países aqui, como nós aqui. Eu compro porque a revista, a história é história, né? 1 ano, 6 meses, 2 anos. Não importa. Porque a vida, em realidade, é uma procela, é uma tempestade, né? Uma tempestade no mar. Somente aqueles que sabem nadar se salvam. Não me faz procela em copo d'água. Não me faz procela em copo d'água. Eu queria endossar o que o Mani falou. Aconteceu o seguinte, mano, Pinochet é considerado um vilão. Na realidade, Pinochet foi um Che chileno. Só que a mídia esquerdista, ela, como o Vitorino fala, ela faz uma lavagem cerebral no jovem, na faculdade, e fizeram de Pinochet um grande assassino. Ao contrário, Che Guevara que foi um grande bandido. O grande bandido. E todo mundo ostenta as camisetas dele e acha ele massa. Só para me entender, fizeram uma injustiça com o Pinochet. Não, o Pinochet... Não, só para me entender aqui. O Pinochet... Vocês falam as coisas, eu tô distraído olhando, daqui a pouco eu tô vendo o Pinochet virar ídolo. Não é para olhar para nada. O Pinochet tinha uma coisa que o Ronald Reagan disse para ele, que ele conheceu o Ronald Reagan, o comunista não é um ser humano. O comunista é um ser abjeto, contra a liberdade do ser humano. Então ele seguiu à risca isso. E o Ronald Reagan odiava o comunismo. O Ronald Reagan foi talvez um dos presidentes americanos que mais foi em cima dos comunistas. Então, quando eu vejo gente idolatrando o PT, que ser amigo do Fidel Castro, se eu merecia o povo brasileiro, esse partido ficou 18 anos no poder, eu merecia isso porque total. O brasileiro deixou 18 anos no poder. Agora, ele não chegou lá e se instalou. Teve muita atriz que foi lá beijar o Fidel Castro, né? Muita atriz famosa, brasileira, que ia lá. Teve ministro do STF que foi fazer isso? Sim. Tem foto e tudo, né? Mas vem cá, ditadura de esquerda ou ditadura de direita? Qual é a diferença? Falando nisso, deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Mas vocês viram há quem defenda a ditadura. Nós defendemos nem a de esquerda, nem a de direita. É o que eu defendo, a democracia. Essa semana a revista Newsweek divulgou o achado. Vocês viram a filha do Fidel Castro? O dinheirinho dela? Ela é rica, né? Gente, 220 milhões de dólares em contas numeradas. Mas ela sabia organizar, ela sabia economizar, né? É vocês que ficam gastando aí. Ela vocês o salário e ela aplicava na poupança, vocês ficam gastando. Vocês ficam gastando dinheiro. Eu acho que ela vendia Jequiti. Isso! O Silvio Santos já disse. Mesmo que tu esteja vendendo Avon. Ela era sócia do Queiroz. Ela estava vendendo carro. Só pode ser. Gente, que é isso? Que
que esse Fidel Castro fez ao longo de décadas, ele e a família dele? Bom, você sabe que ele morava numa pequena ilhota, numa enseada, onde tinha criação de golfinhos que os netos gostavam. Bonito. Esse era o comunista. Vocês viram a foto da Dilma dentro do avião com champanhe passando? Mas aquilo Nova York? não. Os comunistas. Mas, Gustavo Vitorino, ela era presidente, ela deve ter feito alguma viagem em primeira Aquele bando classe. de boboca que foi lá na frente da prisão do Lula, lá cantar, coisa e tal. Vocês viram que os cabeças não estavam, né? A dona Gleice foi para não sei onde. E essa é a tua observação, O Narizinho Gustavo, foi passar o final do ano no sítio do Pica-Pau. Todo mundo foi. Mas essa tua observação é muito importante, porque é curioso que quando a gente vê esses escândalos que é feito pela esquerda, os números são sempre muito assustadores. Assustadores. Então, assim, tem alguma coisa errada. A filha daquele maluco lá da Venezuela, como é o nome dele que morreu? Chaves. Foi se tratar em Cuba. O Chaves, que foi se tratar em Cuba, viu? Do que deu, né? O Hugo Chaves. Pô, acharam 4 milhões de dólares numa conta numerada da menina nas Bahamas. Sabe, esses caras roubam descaradamente, como fizeram aqui com o Brasil. Roubaram descaradamente. E aí eles estão preocupados com o cheque de 20 mil que caiu na conta da mulher do Bolsonaro. Eu só quero dar um adendo à doutora Roberta, que a única diferença para mim é que... está muito interessante. Tá boa, dona Marta? Tá muito sedutora. Tá sedutora. Tá boa, dona tu tá com pega rapaz hoje. Posso arrumar? Pega rapaz. Não mexe, não mexe. Doutora Roberta. Mostra ali, olha ali a franja do doutor Roxo. Eu preciso um câmera. Dona Marta, não condiz a pessoa séria. Olha que bonito, eu vou tirar uma foto tua e vou te mandar. Não condiz a pessoa séria que eu sou, dona Marta. Não condiz a pessoa séria que eu sou, dona Marta. Eu quero voltar aqui. Na verdade, todas as ditaduras restam por roubar. Eu não vi nenhum terminar pobre em lugar nenhum. A única diferença que eu me atrevo a dizer, doutora Roberta, a ditadura brasileira é que das... Dura total. Mário André não tinha dinheiro pro enterro até. O Figueiredo deu de presente os cavalos que ele tinha lá. A diferença... A gentileza de vocês deixarem o doutor Russo concluir o seu comentário. A diferença de uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda é que a ditadura de direita tu nunca soube de dados nenhum, tu não tem acesso a nada porque tu não pode dar palpite. Na esquerda todo mundo entra na justiça, pega ali, prende e faz e acontece. Essa é a diferença. De uma ditadura de direita tu não vai ter acesso a isso. Tu não pode falar, tu não pode entrar no judiciário, até não tem judiciário. A esquerda tu não pode postular. Tanto é que nós botamos todo mundo na cadeia. Nós botamos todo mundo na cadeia. A ditadura de esquerda pode fazer isso? Gustavo, tu não prestou atenção no que eu disse, Gustavo. O que eu disse é que pode botar na justiça. O país que escolhe a Tammy Gretchen como o homem mais sensual, como é aquela do... Pablo Vittar. A Pablo Vittar, a mulher mais sensual. Mas não vamos perder uma discussão tão séria. Uma discussão tão séria como uma coisa é outra. O homem mais honesto do Brasil é o Lula? Olha aqui, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa. E como o assunto é muito sério, até gosto de brincar, mas eu não quis dizer. O que eu disse, Gustavo, e que faço questão de repetir, porque se tu que é inteligente não compreendeu, muitos que não são tão inteligentes como tu não vão compreender. Não, estou falando telespectador, Chicão. Estou falando sério. O que eu disse é o seguinte: se descobre as mazelas da esquerda, porque entre as mazelas da esquerda se pode fazer como nós fizemos, uma lava-jato, prender um ex-presidente, não sei quantos ministros estão presos e são processados. Numa ditadura de direita, tu não tem acesso a nenhum tipo de informação. É isso que eu estou dizendo. Mas só um pouquinho. E a ditadura de esquerda? Vamos imaginar assim, então... Ele acabou de dizer. Mas vocês estão... Mas aí eu larguei isso aqui. É festinha de surdo. É a festinha de surdo. Não tenho a mínima dúvida que a inteligência feminina da bancada está entendendo. Não, eu estou antolhado. Pois não. Pois não. Desentolha então. É o seguinte, nós estamos falando de ditadura... Então nós vivíamos aqui numa ditadura de esquerda, é isso? Vocês eu afirmo e eu não estou negando. Eu não contradizo vocês. Eu não contradigo vocês. Eu não contradigo vocês. Não, vocês... Eu nunca disse. Não, ninguém retira. Não vamos pipocar, não vamos retirar a informação. Eu nunca disse isso. Estava a caminho. A gente ia virar a Venezuela rápido. Mais um governo, dois, a gente virava a Venezuela. Porque o dinheiro acabou, né? O dinheiro acabou porque o comunismo, o socialismo é bom até a hora que acaba o dinheiro do outro. Aí quando acabou o dinheiro do outro, como aconteceu com a União Soviética. Agora o Brasil é um país atípico mesmo, né? É engraçado. O primeiro a chegar na posse de um nazista foi um judeu. É interessante isso. Eu queria que os nossos bravos colunistas de esquerda explicassem isso, né?
É verdade. Mas sabe por que o cara colunista ele é de esquerda e não de direita? Porque é mais charme se defender a esquerda. Isso é verdade. Por exemplo, o telespectador da vez, mas Chicão não nada a ver, mais charme. Não, ninguém diz isso, Chicão. Que é isso? Nada a ver, ele gosta Que do é Guedes. isso, Não, Chicão? agora o cara que gosta do Lula, gosta do Che Guevara, o problema foi a Dilma, que sem aqui o charme da Dilma foi que entortou a esquerda, o glamour da esquerda, né? Com a mandioca. O glamour. A Dilma desempregou muita gente. Desempregou muita gente. Vocês viram que a Benedita Silva teve os bens bloqueados? Por quê? Benedita Silva, acho que isso explica porque que ela foi chorar lá na frente da Polícia Federal, lá com o negócio do Lula. Bloquearam os bens dela. Tem uns dinheirinhos aí que andaram caindo na conta dela, quando ela era ministra e não sei o quê. Ela foi governadora do mais Rio. Investigações, coisa e tal. O Tá que eu enrolada a lamento Benedita que- Silva. Um a um vai, né? Exatamente. E isso Bom, é vai ruim ter porque, por expressão. exemplo, tem muita gente de bem que realmente entrou na conversa dessas pessoas, né? Acreditou numa linha. O Lula foi muito aplaudido na época que teve o primeiro mandato. Muitas pessoas votaram nele e estavam muito acreditando. Então, é realmente Apostaram uma numa decepção. mudança, né? Apostaram numa mudança. Se tratava de um presidente que foi um trabalhador, que veio do nada, que passou fome. Então, havia muito sonho nisso. E houve uma frustração e mais do que isso. Foi, na verdade, uma grande violência a esse voto de confiança de pessoas muito humildes que precisavam muito de um bom presidente e não de um corrupto usando do poder. Né? Cambiando el tema, quero dizer a vocês que desde o programa desta quinta-feira, a Débora Santos de Novo Hamburgo pergunta assim: boa tarde, queridos. Magda, com o dia inteiro, corri o dia inteiro e cheguei agora. Isso foi no programa de quinta, tá? Pelo amor de Deus, tu já falastes das cuecas dos guris? Se já falaste, repete, por favor. KKK. Passei o dia pensando. Confesso que ria sozinho, imaginando a treva que deve ser. Adoro vocês. Abraços, Débora Santos. Vamos, sim. Não entendi essa Porque parte. foi uma Eu não participei do bobagem programa que- de ontem. Não, mas tu não participaste do programa de ontem, mas não, participou do de anteontem. Pois não. Onde teve uma coisa dos guri, a minha cueca é isso, a minha cueca é aquilo, a minha samba canção, não sei o quê. É verdade. E aí eles não queriam me deixar encerrar o programa. Eu disse, acabou agora, depois que terminar, eu vou ver as cuecas de vocês, afinal, como é que é. E a Débora ontem me cobrou. Eu também não respondi. Sobre a ela. matéria, eu tenho denúncia, dona. Então eu volto à matéria hoje. Tenho denúncia. Tá? Volto à matéria hoje para falar sobre as cuecas dos guris. Qual é a denúncia que o senhor tem? Eu tenho denúncia, dona, porque eu estava no meu camarim. Estava no meu camarim. Sim, no teu camarim. No meu ambiente privado. No ambiente privado. Me aparamentando. Nem poderia. Porque eu tento ficar bonito para o nosso telespectador. Tenta pouco. Não, eu não tenho sido bem sucedido, mas eu me esforço muito, dona. Eu me esforço muito. E então eu estava trocando alguns objetos pessoais. Quando abruptamente. Não, eu já sei, essas cuecas são do Batman. Essas cuecas são do Batman. Pois isso. Era isso que eu queria dizer. E essa informação, a senhora teve de quem, dona Magda? De quem essa observação? É o seguinte, com riqueza de detalhes, eu te digo, a cueca do Michel é do Batman. A do Chicão é preta box, porque é só o que ele usa. Tá? Quando usa, às vezes tu não usa, né, Chicão? Só quando você com alguém. Ah, viu? Eu sei tudo das cuecas dos guris. E o Gustavo Vitorino... Opa, ele usa, às vezes, uma samba Eu sou o super-homem, usa cueca por cima da calça. Mas, Débora, eu já descobri muita coisa. Então, assim, Chicão Tofani, às vezes, não usa. Quando usa, é box, é preta. Não, acabou de dizer. E o Dr. Ruschel usa cuecas do Batman. Hoje, eventualmente, estou com o Batman. Eu não sei. Mas eu hoje, eventualmente, estou com o Batman. E essa denúncia, é porque, como eu disse, eu estava no camarim me trocando quando fui abruptamente invadido. Tá? Aí uma colega nossa, viu parte. O teu torso. Exatamente. Ali eu não sei, tem uma coisa que... E viu que eu estava de Batman. Então eu fico muito magoado, dona Magda. Não vai pedir que o Ruschel mostre agora. Vai querer que ele mostre as cuecas. Aqui tem as figurinhas do Batman. Na hora a gata começa assim. Não, Magda, eu vou ter que confessar
Infelizmente, eu estava... Doutor Ruxa esqueceu de fechar a porta com a chave. E ela passou. E eu, obviamente, procurando também retocar a maquiagem, me preparar para os telespectadores, entrei na hora que o Dr. Ruschel estava afivelando literalmente o cinto. Isso, puxando e foi aquele por momento, trás. foi aquele momento constrangedor. Tem um morcegão na bunda, assim. E eu não tive. isso? Eu sou fã do Batman. Horrível, eu sou fã dos quadrinhos. Eu adoro. Isso pra mim é lance. Para Daí por quando aí. eu falei assim, Para por aí que isso é lance. Isso é lance. Isso é lance. Ela tá Não, contando, o Dr. Ruschel comprometido, eu sou comprometida. Ela tá Os dois contando, comprometidos ela tá não tem contando nada. uma admiração oficial que ela tinha de infância, quando que era Pelo Batman. O Batman, exatamente. Tu acha que ela usa a cueca do Vou falar uma Batman? coisa pra Não, você. talvez o seu consorte use. Talvez o Seu seu consorte consorte use. usa a cueca do Não, Batman? ele é o estilo de Cantofone, prefere cuecas mais... Eu não vou constranger ele que ele tá assistindo, né? Abraço, amor. Eu quero Mas nós não saber. vamos pedir pra conhecer a cueca dele, Não, eu porque quero não tem saber. problema. E ninguém Eu corro o risco. Eu gosto de cueca branca. Deve estar Parou? meio sujinha. Não, ele não gosta de cueca branca. O Chicão de o Gustavo. Não, vamos parar, Mari. Depois as pessoas te agridem, tu fica chateado. Não, o seu Mari qualquer dia vai pedir para se retirar do programa, Dona. O seu Mari vai pedir para sair da bancada. O bondoso porque o nível, Mari, por quê? Porque o nível tá caindo muito. Um homem como ele tem que conviver com... Se continuar caindo assim, vai chegar no nível dele. Aí fica... Mas que não é Ficou chateado, agora ficou chateado. Agora tu conseguiste teu objetivo. Essa cara de pastel dele eu já conheço. Não posso falar do seu Queiroz? Por favor. O seu Queiroz, o assessor do Bolsonaro, estou com um trechinho aqui, eu vou cantarolar. Ai, meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Essa é a primeira. A outra é o seguinte, Queiroz, explica essa mutreta aí pra nós. A galera já te manja, espreme ele que sai suco de laranja. Ai, que maravilha. São as marchinhas do seu Queiroz. No próximo carnaval. Engraçado. E vai ter carinhas do 2 Queiroz. décadas a rapaziada roubando, eu não vi nenhuma marchinha, né? Viu, Siga? Não, teve. Como não? As pessoas se fantasiaram de Lula com coisa de presidiário. Não seja assim. É verdade, é verdade. Seja sim, teve sim. Ora, que bobagem Mas, é essa? Magda, vamos falar de coisa boa? Chega de falar das cuecas do teu foi ele, namorado, vamos lá. Teve não. Teve sim. Teve não. É a mãe da televisão, é teve não. Não. Dona Magda, Não, eu vou dizer uma coisa. Se eu pudesse, eu te mandava embora, mas não vai dar. Eu te suspendia por uma semana. Peraí, idiotice. Dona Magda, a senhora dá pensão pra ele, não? Não. mas ele Eu não vai tenho entrar. nem pra Mas mim, ele, não é merecido. ele me procurou, ele disse que tinha terminado o relacionamento, nem imaginei que fosse com a senhora. Não trabalhei com a hipótese. Que fosse de Ele disse que, outrem. que a ex dele ganhava muito, E ele precisava de uma ajuda. Ele precisava de uma ajuda. Se ganhava E ele precisava de uma muito, E ele estava em dificuldade. Ele estava em dificuldade. Dificuldade ele Foi deixado, ele me alegou, maus tratos, ele, várias alegações. Foi deixado algemado Eu na- pedi no documentos, quarto, não dona foi isso Magda. que ele disse? Eu pedi documentos, ele ficou de me encaminhar. Mas eu acho que a dona abandonado Magda de deve sopetão. ter se alertado e deve ter feito um pacto antinupcial antecipadamente. Eu consultei a doutora Roberta. Claro, se organizar. Não estou nem um pouco preocupado com isso. O abandono foi de sopetão. Vamos ao que interessa nesse programa. Esse é um programa de informação útil, não é inútil. Informação Não, a Ana vai útil. falar agora. Eu vou falar aqui da utilidade pública, dizemos aqui dos Vamos nossos lá, vamos telespectadores. A Maria Eugênia, ela fala: muito obrigada, foi uma ótima explicação do Marne, esclarecendo quem foi o real Che Guevara. E também uma dúvida aqui que surgiu para a Magda, da Jussandra Silveira Elizabeth, do bairro Sarandi, que nos envia através do WhatsApp. Magda, fale um pouco mais o que o teu guru indicaria para a noite do dia 31. A lua minguante, eu não entendi direito, perdi as explicações. Já vou te explicar. Obrigada, seus lindos do Atualidades Pampa. Então, Jussandra Silveira, um abraço para ti, beijos. Queridona, deixa eu te explicar. Eu acho que foi sobre o que a gente comentou há um tempo atrás, só uma semana, 2 atrás, que estavam distribuindo assim. Na meia-noite desse ano, se você não quer mais pobreza, não sei o quê, barará, você tem que olhar para o céu e fazer esses pedidos. Não quero mais pobreza, não quero... E aí eu expliquei que o meu mestre de Reiki, né, ele explicou o princípio que é esse. A gente nunca fala as palavras que tu não queres que se concretizem, né? Então tu tem que falar em fartura, que é o contrário da pobreza, e não falar estas palavras, porque assim, ó, o cosmos
não identifica se é coisa boa ou se é ruim. É a palavra, né? É a palavra. É aquela coisa do pensamento positivo, que a tua cabeça é uma coisa que pode te matar, assim como pode te manter viva durante muitos anos. Eu já contei algumas vezes aqui nesse programa e vou repetir. Eu, quando fazia o Guaíba Feminina, conheci uma pessoa muito ligada à Aninha Comas. Era uma mulher separada que tinha 2 filhos. E aí, para minha surpresa, um dia ela apareceu sem cabelo. Ela usava uma peruca. Ela tinha a cabeça dela, que não tinha um fio de cabelo, tinha assim, ó, era como se fosse um mapa. Sabe o que era isso? Quando o marido se separou dela, ela tinha os 2 filhos pequenos. Quando ela foi diagnosticada com câncer, eu não tô louca, não bebi nem nada, ela tinha na mente o seguinte: eu não posso morrer. Eu tenho 2 crianças para sustentar e para ver crescer. E essa mulher fazia 10 anos que tinha tido esse diagnóstico. Aquelas cirurgias é que ela tirava pequenos tumores da cabeça. E eu, quando a conheci, faz muito tempo, obviamente, fazia mais de 10 anos que ela tinha vivenciado isso e ela estava viva. Então, é o poder do teu pensamento, da tua cabeça. Não é que alguém vai fazer algo, é tu que faz. E propósito, né, Magda? Propósito, tipo, vou ver meus filhos, vou cuidar, vou honrar, né? Falando agora sobre vida, eu tenho essa notícia, que é uma notícia que impactou o mundo inteiro. Morreu o premiado autor israelense Amos Oz, aos 79 anos, mais uma vítima de câncer. Ele deixa esposa e filhos. Ele escreveu mais de 18 livros, também todos em hebraico, além de ensaios, contos, artigos. Ele começou a escrever com 22 anos, nasceu em Jerusalém e ele fez bastante sucesso com duas grandes obras, que foi o que internacionalmente o deixou conhecido, que chama Uma História de Amor e Trevas, que é uma autobiografia sobre a infância dele em Jerusalém, e também Uma Certa Paz. Ele era um homem muito sábio, muito equilibrado, ele estava muito engajado nas questões de Israel. Sim, ele valorizava e defendia o Estado de Israel, mas também ele protegia a questão de que houvesse paz na região. E ele, então, foi cofundador da ONG pacifista chamada Paz Agora, que é uma organização que promove a paz interna e externa de Israel. É uma perda inestimável. Foi transmitida para Israel no início do Shabat, por causa do horário. Então, essa repercussão, a gente vai perceber isso a partir de amanhã. Mas já muitas pessoas do mundo inteiro se manifestaram, porque ele sempre estava naquela listinha pequena dos indicados para o Prêmio Nobel de Literatura. E, infelizmente, ele nunca foi agraciado. Mário, tu também ia fazer algumas observações sobre ele. Hora ali. Não, eu vou apenas, você já contou a história, eu tenho dois aforismas. Se é que eu posso dizer que são aforismos, para mim isso aqui já é uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte: acho que traidor pode ser um título honorário. Muitos grandes homens e mulheres da história foram chamados de traidores simplesmente por estarem um pouco à frente do seu tempo. E a outra que eu acho fantástica também: sinto que é meu dever ser bombeiro da linguagem, ou pelo menos o detector de fumaça. Eu ergo minha voz e grito sempre para combater uma linguagem corrompida. Ele falava do hebraico, evidentemente, né? Do hebraico. Esse homem foi um homem extraordinário, como você disse, à frente do seu tempo. Era filho de russo e polonês, e falava russo, falava polonês, falava hebraico, falava inglês. Era um homem poliglota. Você vê, 79 anos de idade. Me parece que foi um câncer de pâncreas, né, que ele teve. E ele é considerado um dos maiores... muito obrigada. Um dos maiores romancistas do mundo. Ele esteve aqui no Fronteiras do Pensamento há não sei se há um tempo atrás. Ele esteve aqui. 2 anos atrás. Eu não tenho certeza, mas ele esteve aqui. E ele era muito engajado nessa visão de a gente criar paz. Ele tinha uma visão muito, muito equilibrada. Realmente uma pena. E ele teve um fato muito difícil na sua vida. A mãe dele se suicidou quando ele tinha 12 anos.
Então, acho que também isso teve um impacto muito grande. Ele tem uma vida muito rica, ele era muito resiliente. Então, a inteligência dele era intelectual, mas também emocional, assim, era um grande homem. E o Roberta, e um aspecto importante do Amos, eu chamo de Amos, eu não sei se é Amos ou Amos Oz, né? Mas ele tinha um aspecto importante, ele também era essencialista. Era essencialista, eu não sou existencialista, eu sou essencialista. Exatamente o que disse a dona Magda Beatriz. É a essência, é a vontade, né? Isso é um princípio de Spinoza, Baruch Spinoza, o grande Spinoza que diz. A essência do homem é a vontade. Então ele era um essencialista e essa figura que morreu era também. No material que tu estás nos brindando aqui, Magda, eu só gostaria de comentar para o telespectador uma curiosidade a respeito dele, que ele mudou. Em 1954, ele nasceu em 39, o sobrenome dele, que era russo, e ele escolheu a palavra hebraica Oz, que significa força e coragem. E por isso que eu quis juntar com o que a Magda acabou de dizer. Nós estamos num período que as pessoas ficam mais sensibilizadas, contagem do ano, contagem de tempo, então tem os balanços, o visão de futuro. E como é importante nós nos agarrarmos em algo que nos dê coragem e força. Dona Magda, também a minha essência fará com que eu diga agradecimentos e convites que teremos agora nessas festividades que se avizinham. Falar de perfume. A essência. A essência, muito bem lembrado, muito bem, muito bem. 1-0 para mim. Primeiro, sem dúvida, 10-0 para ti, Jean. Primeiro, nosso querido assistente, sempre está conosco, o Dr. Zélio Wilton Oxman, que lhe mandou um abraço, conversei demoradamente com ele, quase 40 minutos ontem, e ele nos assiste sempre. Segundo, a família Mello, que fará no Ilhas Parque neste sábado um pré-réveillon, recebendo toda a sociedade Atlântida, Shangri-La, e eu estarei lá representando a Praia do Barco, né? A Praia do Barco não poderia, a Praia do Barco não poderia faltar numa efeméride desse tamanho. Então, um abraço, Paulo Mello e a sua esposa Carla, que farão essa festa no Ilhas Parque lá. Eles fazem todos os anos, né? Já garantimos a presença. Nosso Toninho Português, que na segunda-feira faz um réveillon que vai parar Porto Alegre, vai parar Porto Alegre lá. Tem bacalhau? Tem de tudo lá, porque a cozinha é a Casa de Portugal. E a última é exatamente a Casa de Portugal, que ao meio-dia fará um almoço de Ano Novo lá. Quem gosta da comida portuguesa, o Amaral, que veio exatamente de Portugal, uma boa ideia pro dia que tem uma então boa a minha sugestão para quem quiser, eles vão funcionar o dia inteiro e tenho certeza que quem for lá vai me agradecer. A pergunta que não quer calar, quem é que vai trabalhar no dia 1º, quando a gente quer comer ou beber? Nada funciona. E tem um Réveillon. Estarei ao vivo dia 1º na Rádio Pampa. Vai ser o primeiro Réveillon em Porto Alegre. Do 360. Então, e já vou. Olha, tem poucos lugares. Eu já vou avisar duas coisas. Aqueles desinformados que quando eu postei colocaram assim, é muito seguro. É muito seguro, sim. Aquele episódio que aconteceu com aquelas pessoas foi um episódio isolado, aquela briga, longe do lugar que nós estamos falando. E eu quero dizer a vocês também... Até porque o acesso ao 360 não é aberto. Eu saí de lá uma vez, 2 horas da manhã, tinha um carro da polícia. Tem um carro da polícia que fica ali fazendo patrulha. Um lugar mais maravilhoso. E outra coisa... Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele mudou o cardápio e também o valor. Ficou praticamente a metade do que era antes, porque ele resolveu tirar a bebida que estava incluída. Porque não tem com bebida liberada, no outro só comida, a pessoa bebe. Porque as pessoas, ele explicou, o Simonetti explicou pra gente, algumas pessoas querem ir com a família. Aí vai com a criança, ou vai com uma velhinha que vai tomar uma água mineral, coisa e tal, aí fica muito caro. Não é justo, né? Não é justo, criou, então, inteligente a decisão. Os dois tipos de ingressos, sem bebida, sem o fumante e com o esfumante. Agora, amigo... Queima de fogos do lado do gasômetro. E os shows, que são os permissionários ali que estão... Só que a má notícia é essa, o Simonetti avisou, tem poucos convites. Tem poucos mesmo. Para não ficar do lado de fora. Ficar na rua. Exatamente. Tem um prato português que eu adoro chamado alheiras de mirandela. É uma espécie de um embutido, E falou do Antônio. Antônio é um nome muito característico em Portugal, Santo Antônio, santo casamenteiro. Sim, Também é um santo português, né? É português. Eu acho que é por isso que até hoje não me mandou o matrimônio, porque ele é português e não entendeu o que eu quero. E eu descobri que o Vale gosta de embutido. Então, é bem legal. Gustavo Vitorino, é uma grosseria da tua parte. Isso não.
Nós estamos falando de Santo Antônio, isso eu vou reclamar na diretoria. Eu vou reclamar na diretoria. Não, é SOI pra ti direto. Vai começar o ano no SOI. Você é obrigado a ir embora do programa. Vai começar o ano no SOI. 2019 tu vai viver no SOI. Vamos botar no milho, dona Magda. Vamos botar no milho ele, dona Magda. Aí ele é capaz de comer um milho. O Vitorino agora está suspenso por 10 minutos. Depois não pode falar. 10 minutos não pode dizer 10 nada. minutos é pouco, dona Não, mas é por assim, depois vai aumentando cada vez que eu tenho que... Cada punição vai ser maior. Cada punição vai aumentando. O senhor gosta de salame alemão? Não provoca, ele não pode falar, ele dá 10 minutos no silêncio. Vaca amarela, 10 minutos para ti. Salame alemão muito bom. Como eu não estou nessa vaca amarela, gostaria de agradecer a Marlene Lorazotto, que ela fez uma observação a respeito do Piauí. E é no Piauí que está formado o mais jovem médico do Brasil. Ele, então, é filho de uma costureira e um pedreiro e graças às cotas e também aos incentivos das universidades públicas, não só conseguiu se formar, mas foi laureado após participar do programa Ciências Sem Fronteiras na Espanha, onde ele recebeu nota A+, dentro dessas universidades que ele passou, apresentou seus trabalhos com a sua tese. Então, o Piauí tem um médico mais jovem, negro, filho de costureira e pedreiro, entrou pelas cotas, também viajou pelo Ciências Sem Fronteiras para a Espanha, e é o Guilherme Lopes, de apenas 26 anos, porque o Vitorino mais cedo falou dos mais médicos, falando também a respeito dessa pauta. São 842 vagas que são ocupadas para 287 municípios e também 26 deles são distritos indígenas, o que tem a maior dificuldade de inserção de médicos, e do dia 4 ao dia 5 estarão abertas para quem se inscreveu no sistema a escolha desses municípios, dessas localidades que os médicos gostariam de ir, e não tendo lá a escolha certa, porque a dificuldade de encontrar gente para ir para os distritos indígenas é muito grande, novas vagas poderão surgir. E um detalhe importante, muitas dessas vagas estão sendo ocupadas por médicos que participaram de incentivos do governo durante esses anos para conseguirem entrar nas universidades particulares. Alguns ficaram por aí vai fazer uma lobotomia. Eu acho que com 26 anos esse guri rodou 2 anos. Então Ai, não tá com essa bola toda, né, Gustavo Vitorino? Olha aqui, ó, vamos lá. Medicina é 6. É 6. 6 anos. Se ele fez vestibular com 18 anos e é gêniozinho, mas a residência é 2 anos. Ele tinha que ter se formado com 24. Se formou com 26. É burro, rodou. Ah, tu não sabe. Boa noite, dona Magda. Não, ele não sabe fazer conta. O Guri que é burro. Vamos lá. Não, ok. Boa noite, dona Magda. Se o senhor Ruschel não gosta do regime militar, eu amo. Vou dar um exemplo. A ponte Rio-Niterói foi construída em menos de 4 anos com 14 quilômetros. Hoje, ninguém termina a do Guaíba, que é menos da metade, e está há mais de 4 anos nessa enrolação. Isso é verdade. Essa é boa. Eles estavam prometendo para esse fim de ano, dona Magda, mas está Esse é o Júlio de Oliveira. Tá, primeiro, um abraço, né? Que bom que ele participa conosco, que a gente respeito muito a sua opinião, e eu só exprimi a minha. Mas sobre a ponte, que é um bom assunto que ele traz para nós estamos acompanhando, ela está com 80% pronto. Tá bonito. Prometido que para 2019 nós terminaremos, quando estivermos aqui, dona Magda, fazendo fim de ano de 2019, estaremos já com a ponte. Aqui 2019 eu prometo, outro não posso garantir. Faltam 20% só. E é muito importante, o Marne, se bem está ficando muito bonito, é muito importante para a região, para os caminhoneiros também, para não ficar trancado lá. Olha, a Luciana Loreto mandou aqui o WhatsApp para mim. Pelo amor da Nossa Senhora da Bicicletinha, isso eu não entendi. Como você está bonita hoje, hein? Que sou eu, né? Beijocas, Lu e Chanel. A Chanel é a maltezinha dela, que é a minha afilhada. Em 2019, te levo para remar comigo. Ela é remadora e acho que eu tenho que remar também. Eu não tenho noção. Primeiro que eu não tenho coordenação motora. Segundo, eu não sei nadar. Eu sei que eu não preciso nadar. Mas e se eu caio na água, quem é que vai me salvar? A senhora derruba muito vinho? Até a Marta Medeiros está remando lá com a gente, disse ela. Só falta... Acho que eu tô morta, porque tem uma mosquinha de cemitério na minha volta. Eu quase disse outra coisa. Parou. Mas o bondoso Marne está demais hoje também. O bondoso Marne deixou de ser bondoso há muito tempo. Ah, mas é que o Vitorino fica indicando com ele. Ele fica quieto, ele chega bem. Aí o Vitorino indica, aí ele se Mas desestrutura. Aí é que vem o equilíbrio, quando tentam te desestruturar e tu segue a mesma linha. Mas eu quero aproveitar para mandar um beijo muito carinhoso para Sandra Kravitz,
que estão aqui recebendo mensagens, um amor e está nos assistindo. Então, um beijo muito especial, que ela é uma assídua telespectadora e uma artista muito talentosa. A Maraí Souza diz o seguinte: Magda, com essa correria de final de ano, quase não tenho tido tempo para ver o programa que tanto gosto. Desejamos sucesso ao Atualidades e a cada um de vocês. Feliz Ano Novo. Assina eu e meu namorado, Marcos Johansson, ou Johansson, acho que é Johansson. Beijos, Amaraí de Souza. Obrigada, Amaraí. E o Mário Lima, amigo do Vitorino, diz o seguinte: o novo presidente realmente não está olhando para o Brasil. Uma brasileira chamada Nádia Ayat ganhou um prêmio pela dessalinização de água. Esta cientista não está sendo valorizada e rapidamente vamos perder esta talentosa engenheira para mãos americanas. Pergunto, por que não valoriza e investe nos cientistas locais e melhora o acesso à pesquisa ao invés de ir a Israel? Saudações e parabéns, Mário Lima. Ô, seu Mário, por que o senhor e a sua turma não falaram nisso até agora, hein? Mas é porque a seca hoje. A seca no Nordeste, já vieram? Sempre. Por que a sua turma não pegou essa moça e não dessalinizou e não sei o quê? Engraçado, né? Vocês são bem engraçados. A turma de esquerda é... Eu não vi isso, nada. Eu vi um elogio pra ti. Mas, enfim. Ele não deu elogio, não. Ele me xingou. Ele disse. Disse que a turma não falou. Não, isso foi tu que botou na... Eu não li nada disso. Ô, seu Mário, ó, quem gosta do armário, ó, o Mário... Um abraço para todas as pessoas, meus amigos da livraria Nova Roma, que assistem o programa. Ah, do Mário. E do Mário, do Carlinhos, do Alex, são os meus amigos lá, que me vendem aqueles livros maravilhosos e que me trazem tanto prazer. Quando eu chego lá, eu fico enlouquecido, né? Porque eles sempre tem uns livros lá especiais que eu encomendo com antecedência. Tem livro que leva 2 anos para aparecer. E fica no armário, é. Posso explicitar a minha O armário, o senhor tem um armário bonito na nossa olha, casa. faz assim. Eu quero falar depois. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Dona Magda, eu Fica poderia quieto. explicitar a minha manchete? Quero dizer que seu cabelo tem sido elogiado aqui, mas tudo bem, depois eu falo sobre isso. E o do Vitorino? Olha, por favor, um take de satisfação, de realização de quem Sabe o que investiu. disseram? Investiu o que não tem, Eu Dona não Magda. sei, eu Investiu não o que não sei. tem nesse cabelo aqui. Então Dona tá Magda. errado, tá gastando muito, Estão não gastando pode. muito, mas Que nada, é mas jabá pelo no salão da irmã, não é paga pelo nada. telespectador. 0800. É pelo telespectador que eu faço isso. 0800 pro jabá do salão da irmã. Eu posso vir com a notícia? Pode ou a vir senhora- com a notícia. Ficar comigo, viu, dona Maria? Hã? Uma mulher disse que o sonho dela é ficar comigo. Vai passar o ano novo. Sim, o que- e o Queco? Fazendo uma profecia para ficar comigo. E o Queco? É uma Profecia. máquina. Tá bem, que Eu bom pra abri ti. com a notícia, Espero que tu dê conta da máquina. O Vitorino dá conta ou não, dona Magda? Não sei. Você foi casada com Mas é pra ele? ti a professora Não, mas pra eu já ele. deixei Não de ser tenho casada com ele confirmação. porque não deu certo. Ele não deu conta. Vamos lá. A boa deu notícia é que a certo. O prefeitura... casamento não se consumou. Olha aqui, ó, tá, vamos, notícia acabou é a que brincadeira, vamos a uma coisa prefeitura, séria. depois de 5 meses, conseguiu pagar os salários em dia. Entrou a parcela do IPTU, entraram 78 milhões do IPTU antecipado e eles complementaram, então, os 127 milhões que pagaram toda a folha no mês de dezembro. Não conseguiram pagar ainda, para ver como a crise é grande, que mesmo com essa receita extraordinária de 78 milhões, não conseguiram pagar adicional de férias, horas extras, todos os complementos da folha de pagamento ainda ficarão para os primeiros dias de janeiro. Mas a folha em si foi pega. Então, se espera então que nos primeiros dias de IPTU, que ainda se mantém um desconto, esse incentivo, né, entre essa perspectiva para matar saldos de 13º e esses penduricalhos da folha de pagamento que serão pagos em folha complementar. Muito bem. O novo governador já entra... Fala, não, estadual, municipal. É municipal, ele tá falando falei do municipal. município. Mas É o município que vai pagar em O governador já entra com dívida, né? Com uma folha atrasada. Ele já entra com a folha atrasada. Se bem que tem uma coisa, ele vai ter uma entrada de IPTU, Vai. de IPVA. De IPVA que interessante, muita gente não pagou. Então, só que tem uma coisa, o IPVA não vale a pena. Não vale. Não vale. Aí já anunciou desconto de até 25%. Sim, se você tiver 2.800 notas, não tomou multa, se não cumpriu Já, os trocos, não faz nos sexo, últimos 3 se tu não faz anos. sexo há 6 meses. Tá com a mesma mulher há 12 anos? É, 12 anos. isso. Aí IPVA ninguém antecipa. Eu não recomendo mesmo, não é negócio. E ainda parcelo. Já o IPTU, é a quarta-feira agora, o último dia.
O IPTU estão dando beijo na pra gente. parcelar? Porque já foi 20%. Não, para quitar com a Já foi antecipação. 20%, depois o Fortunato derrubou para 15%, depois derrubaram para 10%, e agora ficou não sei o quê, mas 10% ainda vale a pena, o IPTU. É quarta-feira agora. Eu acho que essa entrada de recurso vai fazer a Prefeitura respirar em janeiro. Pode ser. Já o governo do Estado, o Eduardo Leite, vai herdar a bronca de dezembro toda, né? Vai. Não, e ele mesmo já comentou que Toda ele tem a bronca, né? 2 13º atrasados, porque ele vai entrar já com isso, né? Porque o 13º de 2017, agora o de 2018, não foi pago. O de 2018, 2017 eles terminaram em novembro agora, né? Então? 2017, Olha aí que bronca. Bronca, né? Tem Tem tudo isso. Toda a folha. Sabe, trazendo essa notícia ainda, nós nem conseguimos repercutir aqui pela superposição de notícias que tem. O secretário da Fazenda fez um balanço do fim da Sartori. Eu quero dizer assim, Gustavo, eu sei que tu gostou da gestão. Eu gosto muito de um dirigente que ele não sai com a moral arranhada. Isso, para mim, conta muito hoje. Num país como o nosso, Sair pela porta à frente. Então quer dizer assim, ele sai com a minha admiração pela sua seriedade. O Sartori? Eu também acho. Que ele sai sem nenhum arranhão, sai em cima da sua biografia de uma prefeitura de Caxias, que é difícil também. Sem dúvida. E pegou aqui estado. Agora, também... Entregou quantas viaturas, botou para trabalhar quantos policiais militares. Então eu preciso fazer este elogio a ele. A questão que os números que o secretário apresentou, realmente, Gustavo, a gente faz aí a questão de administrador. Se fosse a minha empresa, tu mantinha esse administrador, pelos números tu não mantém a administração. Então eu acho que realmente ele não ter sido reeleito, muito, seja por questões conjunturais, seja por questões estruturais, seja pela crise nacional, mas a verdade é que numa empresa privada, tu reúne o conselho de administração e pega os números, um estado que terminou com prejuízo, com o déficit que o nosso terminou, ele acabou não renovando, como não vem renovando os últimos 5 governadores do país. Eu concordo com o Ruschel, porque o que aconteceu? A gente tem na história do estado do Rio Grande do Sul governadores que foram ampliando déficits, né? O Antônio Brito começou com aquele rombo, se compensou um pouco pela venda de patrimônio público, mas depois todos os governadores foram ampliando. Parou na IEDA. A IEDA peitou as corporações, zerou tudo, entregou 0 a 0. Custou a carreira política dela. Custou a carreira política dela. Aí o Tarso Genro entrou e chutou o balde. Só de depósitos judiciais foram mais de 4 bilhões que ele pegou. A ordem foi essa, porque eu fui ler... Estufou o Diário Oficial, a ordem foi essa, não teve alguém no meio? Não teve... Não, o Tarso herdou da IEDA. O Tarso herdou da IEDA. Herdou o Estado zerado e quando assumiu, arrebentou. Naquela coisa da esquerda, né? Gasta o que não tem e deixa a conta para quem vier depois. Aí quem vier depois se arrebenta, eles criticam e querem voltar por cima. É uma estratégia histórica da esquerda. Por exemplo, o governo do Estado de Minas Gerais está quebradinho. Esse está pior. Ele não tem como pagar dezembro e muito menos 13º. O Fernando Pimentel, que assumiu lá um Estado que, bem ou mal, era equilibrado. Mas aí, PT entra no governo, arrebenta, tudo sai gastando, estufa Diário Oficial, aparelha, a máquina fica toda aparelhada. Emprego para os amigos. Emprego para os amigos. Aí estufa, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar. Minas está quebradinha que nem o Rio Grande do Sul. É verdade. Dona Magda, tem um telespectador que manda aqui, a doutora Roberta, e pela relevância do tema, eu acho que foi exaustiva a nossa discussão e foi boa, né? Em relação ao habeas corpus do João de Deus, foi concedido um primeiro habeas corpus que não vai redundar em liberdade para ele. Porque vocês lembram quando eu saudei aqui, por isso que a gente está tentando sempre enxergar o que os coleguinhas vão fazer na frente, né? Vai falando, não, eu estou ouvindo um barulho vão fazer na frente, porque existia a questão do assédio moral, né, dessa questão, mas aí entrou a questão da arma. Isso. E eu saudei aqui, eu disse, olha, te lembra, lembra do El Capone, que foi preso pelo imposto de renda? Até fiz essa comparação. E é o que está mantendo ele preso agora, porque em relação à arma, ele conseguiu o habeas corpus. Sim. Ele foi concedido o habeas corpus, lógico, mediante um pagamento de 1 milhão, mas com uma condição: caso não existisse outra ordem de prisão. E há outra ordem de prisão sobre os inquéritos que estão acontecendo. Vai ficar preso. A mulher dele também. Então que fique claro, ele ganhou o habeas corpus sobre a questão da arma. Não tem informação de um habeas corpus em relação aos processos que ele está sendo procede.
Doutor Ruschel, há uma possibilidade de que seja solicitada, pedida a prisão também da esposa dele, que alega não saber nada disso, que ela não permitiria. Qual a chance dela ser presa também? Muita, Selmane, muita, porque a movimentação financeira está surgindo dinheiro. Eu vou trazer um número que é assombroso. E é muito dinheiro, né? É assombroso. Eles fizeram casualmente no dia que ele sabia que ia sair a prisão dele. Não sei se não conseguiram operacionalizar ou não sei. Mas eles transferiram, dona Magda, 35 milhões de uma conta remunerada para uma conta comum. Até agora ninguém entendeu. Quem é que tira de uma conta que está dando lucro para botar numa conta que não tem... O advogado dele deu a explicação. Não, a explicação foi fantástica. Exato. Não tinha, era muito dinheiro, não queria mais tanto dinheiro. Não, a explicação é que ele sabia que ele ia ter despesas, provavelmente com os próprios advogados e coisas. Claro que é furada. Não, é uma furada, agressão, mas né, deu, 35. Mas então, só para dimensionar o que é uma simples transferência, porque ia ter despesas, não era que era todo o dinheiro. Não. 35 milhões. E dali apareceram moedas estrangeiras, apareceram armas, não cessam as denúncias. E eu estive, não vou dar o nome porque foi na intimidade, um casal me contou um fato, nesta que tem 3 coroas aqui, que fechou e que durou que eu um mês. comentei esses. Eles foram lá, aí está me contando a própria vítima, este fim de semana. Ele foi com a esposa dele e a cunhada. Uma jovem muito bonita, ele mesmo nominou, a minha cunhada é muito bonita. E eles estão lá, esperaram. Parou, eu tô falando sério. Eles esperaram, dona Magda, das 7 da manhã ao entardecer para ser atendido. Uma multidão, uma verdadeira multidão. Aqui em Três Coroas. E o Joãozinho lá? E o Joãozinho lá atendendo. Daqui a pouco, eles estavam todos perfilados, assim, o Joãozinho fez assim, ó, dona Maria, é impressionante. Ele passou os olhos, assim, ele viu ela, assim, qual é a expressão? Tu estás, alguma coisa, faz cirurgia comigo amanhã às 11 horas da manhã. Evidente que eles não voltaram. Claro, né? Eles não se atreveram a voltar. Mas esse é o modus operandi. Centenas de pessoas esperando desde as 7 da manhã. A que mais agradou e ele passa os olhos, e ele viu ela e disse que ele fez assim, parou, tu estás com alguma... Sim, uma assim, coisa, sei lá. Tu vem amanhã operar comigo às 11 horas da manhã. A menina se assustou e não apareceu. Então, e agora que a gente começa a ter detalhes de como era a operacionalização da coisa, realmente, né, mas numa investigação séria como está se fazendo, o que eu acho estranho é que essa passagem dele aqui por Três Coroas causou um transtorno, ele fugiu do município, os caras queriam matar ele e a gente nunca soube. Pois é. É isso que eu não consigo entender. Se a gente tivesse... Porque tinha as denúncias, tinha tudo, ele fugiu de Três Coroas, ele fugiu porque ele ia ser linchado pela população. E a gente não sabia. Porque aqui não é, como foi esse casal aqui, esclarecido, não voltou, né, dona? Aqui não tem tanto, não é tão fácil. Mas igual, né? Aqui não denuncia, porque quantas vidas, quantos traumas iam ser evitados se as pessoas tomassem essa decisão de, olha, tem alguma coisa errada, na dúvida eu vou ali e vou denunciar. Isso é que eu acho que é bem que está colocando. Tem muita coisa errada. E se não é aquela mulher americana, sei lá o que fez a denúncia, holandesa, que trabalhava com ele, ela tinha fotos, ela auxiliava ele nas consultas e tudo, ela era auxiliar dele, ela trabalhava com ele. Dona Magda, a única coisa que eu não gosto de me repetir, mas sou obrigado, ele deve ter um poder mediúnico extraordinário. Ele não teria milhares de pessoas lá. Então, o que ele fazia era, em meio a isso, fazer esta podridão. Mas o poder que ele tem... Então, ele deve produzir bem para muitas pessoas. Me chamou muito a atenção o depoimento de uma das promotoras que está checando e buscando, colhendo os depoimentos das vítimas. Segundo ela, conforme a classe social e o entendimento da mulher, ele tinha modus operantes distintos. Então, ele é muito articulado. Mas tu olha, ele é uma pessoa, ele é doente, né? Ele tem uma cara de maluco. Tu olha pra ele, tem uma cara de maluco.
Mário e Barcelos estão quietinhos. Eu estava pensando... Tá pensando no João de Deus? Não, eu quero... Na Aretha Franklin. É melhor do que pensar no João de Deus, assim, Mário de Deus? Não. Voltou isso aí, mas ele parou de falar isso na rádio, seu Mário? Eu não sei porque eu não ouço. Não ouço. Bem que o senhor faz não ouvir ele. Não, a Rádio Pampa, eu quero te dizer ouvo, para vocês, tá? eu quero Mas eu dizer, te ouvo. hoje eu elogio o senhor no ar. Eu quero dizer que amanhã de manhã estou na Rádio Pampa, hoje agora, daqui a pouco mais, segunda-feira e dia 1º também a Rádio Pampa ao vivo, hein? Dia 1º a Rádio Pampa ao vivo. Mas quero falar um pouquinho do Grammy, que vai fazer uma homenagem especial em tributo à Aretha Franklin, né? Muitas pessoas irão participar, nomes importantes da música internacional, Kelly Clarkson, Alexia Cara, Celine Dion, Jennifer Hudson, Alicia Keys, John Legend e outros, Patti LaBelle e outros tantos, né, que vão cantar nesse programa as músicas dela. Eu não sei que hein, Vitorino, você que é músico sabe melhor que eu, vocês dois são músicos, aliás, cantar com a voz dela, com o tipo, tentar cantar parecido com a deve ser intervalo de voz absurdo. É uma coisa impressionante aquela mulher, tinha um intervalo, era 3/8 intervalo de voz dela. O Russo sabe o que eu estou dizendo. Russo, ela cantava aqui embaixo, lá em cima, com a mesma entonação, agora, recortada. O Vitorino morou muito tempo nos Estados Unidos. Eu estive lá, mas nunca morei lá. Mas é impressionante como os americanos cultivam e cultuam a memória dessas grandes personalidades. Eles respeitam muito, viu? A história, no Brasil, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não existe. Você pega, por exemplo, um artista da bossa nova ou um artista da nova guarda, é tratado com deboche, com ironia. Os jovens, isso aqui... Nos Estados Unidos, os jovens reverenciam uma Aretha Franklin, um Frank Sinatra, reverenciam grupos como Eagles, como Buffalo Springfield, como grandes bandas que foram embrionárias. O Buffalo Springfield, Bruce Springsteen, a Creedence Clearwater Revival. Esses caras jovens cultuam. Aqui no Brasil, eles querem ouvir Anitta, Anota e Anuta e essas bobagens e ignoram artistas de talento. O senhor sabe ler música, não? Sim, claro. Sim, ele é não, tem gente que canta, toca e não sabe ler música. Qual é a nota que o senhor daria por Pablo Vittar como cantor? Putz. Não, o senhor que conhece. Eu vou resumir para você. Tem uma brincadeira uma sacanagem na internet que gravaram, acho que foi um Criança Esperança, e alguém fez a sacanagem, copiou o áudio e tirou a banda e deixou Pablo Vittar e a Anitta cantando sozinho. Amigo, dá vontade de morrer. Faça isso com brasileiros. Por exemplo, tira o áudio e deixa só a voz da Elis Regina, você se emociona. A voz da Maísa, você se emociona. A voz de um Calbi, você se emociona. Aí deixou só a Anitta e Paulo. Precisamos ser justos. Cai a metade nesse sistema aí. O sertanejo cai tudo. Sertanejo cai tudo. Funk, então você fala. Funk, punk. Não, os funk nem são cantores, eles são um ritmo. Agora, mas cai a metade nesse sistema. Procure na internet, tá no YouTube. Eu acho que é Pablo Vittar e Anitta sem banda. É uma brincadeira assim. Os caras tiraram o áudio e só a voz deles. Deus do céu. Tiraram a orquestra. Tiraram o áudio da orquestra e deixaram só as vozes. É que isso é capaz, pelas mesas hoje que nós temos, é bem conhecido na internet, muitas pessoas procuram esse tipo de gravação que só fica o canal do microfone, que são gravações que acabam... Tira tudo e fica só o canal. E só para tentar aqui, de alguma forma, justificar que existe uma forte corrente de jovens, principalmente na internet, nos fóruns musicais, justamente pela digitalização de muitos álbuns de grandes nomes, Frank Sinatra, Aretha Franklin, que trazendo até nessas plataformas, tu assina por um valor muito pequeno e tu tem acesso a milhares de músicas de todos os estilos, de todas as formas. Eu confesso, a minha criação foi basicamente com esses nomes que vocês citaram, então eu sempre conhecia, mas é bacana também que a inserção desses jovens nessas plataformas possibilita que num digitar tu consiga ter acesso aos clássicos da música, até a música clássica que infelizmente a gente não tem tantas oportunidades de apreciar de elas. Todos os países, né? E é muito simples, porque é um digitar ali no aplicativo. Você quer ouvir, por exemplo, você quer ouvir Billie Holiday? As pessoas não sabem. Meu Deus, coisa maravilhosa. A Billie Holiday começou a história do jazz cantado pelas mulheres. Conhece a história dela? Ela era uma prostituta, ela não tinha onde comer, Aí um dia ela passou num restaurante. Ela era muito feia. É muito feia, e como prostituta, ela não conseguia programa. E aí inventaram de botar um cara tocando violão e para ela cantar. Piano
pianista para... Não, a história é o seguinte, ela estava com fome, entrou no restaurante. Aí disse, olha, eu queria um prato de comida, o cara olhou e tal, viu aquela mulher quase andrajosa e tal. E aí perguntou, você sabe cantar? Ela nunca tinha cantado na vida. Nunca tinha. Ela, brincadeira. Aí ela começou a cantar, pera um pouquinho. Contratou a mulher. Tem até um filme, se eu não me engano, que, não era bem que fala restaurante, né? sobre, que Bom, fala não sobre importa, essa E ela artista. entrou e queria trabalho. Aí o cara disse para ela, olha, você não é exatamente um exemplo de beleza, mas fica por aí. A gente vai botar um pianinho, uma coisa. E aí ela começou a cantar. E a Billie Holiday tem apenas um disco, né? A discografia dela é bem pequena. Eu tinha 2 e dei pro Claudinho Pereira. Como o criador, o cara que começou o blues, que é o Robert Johnson, nos anos 20, o Robert Johnson gravou um disco só. Eu só queria comentar Morreu que cedo. a Miúcha que nos deixou, 2 dias antes, ela já sabia que ela estava em estado terminal, ela pediu para se hospedar num hotel em Copacabana, em frente ao mar. Ela quis fumar os seus cigarros, chamou alguns amigos para se despedir. Pessoas estiveram lá, tiraram fotos com ela, conversaram, ela se despediu. O João Gilberto ligou para ela e cantou uma música para ela, que eu não recordo qual é, mas que ele fez em homenagem a ela. Então, é uma diva nossa que nos deixou, mas ela teve a dignidade de saber honrar um momento tão forte, que é das nossas partidas, enfim. E chama muito atenção esse movimento que vocês estão falando da Anitta e tal. Quando a gente assiste, eu tive a oportunidade de uma situação... vi a Anitta no palco e me chamava muito a atenção justamente esse apelo físico, erótico, que é o que talvez tente compensar essa discrepância de qualidade vocal dela. Eu acho que muda a proposta, Gustavo. Eu tenho discutido que eu acho que o que muda é a proposta. Eu vou sair de casa, eu quero ouvir uma boa música, eu vou num determinado lugar. Agora, se eu tocar esta música numa balada, eu corro com todo mundo. Nesta balada, eles querem ouvir, eles querem ouvir a Anitta, eles querem ouvir... Então, é público. Mas assim, há 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, praia de Copacabana, na frente do Copacabana Palace, me aparece uma Anitta e ninguém entendeu o que ela estava fazendo ali e a boca pequena estava dizendo, olha, a Globo está investindo muito nessa garota. E vocês vão ver essa mulher despontar e é o que a gente assiste hoje. Então, eu não conheço os bastidores desses poderes todos, mas me chocou porque foi exatamente o que aconteceu, porque ninguém entendia. Assim, eu não vejo a Anitta como uma cantora. A Anitta ela é símbolo de um ritmo. Ela é símbolo de um ritmo. Onde ela bota a festa que quem tem o oportunidade de sair de noite... Né? Jovens, né? Mas lógico, mas essa é a proposta. As crianças só imitam aí. Quando tu tá numa festa e repete o que ouve. Escuta o que a Magda disse, para ser um pouco contrário essa situação, que ela foi uma das performances mais elogiadas dos Jogos Olímpicos. Ela se apresentou com o Caetano Veloso e com o Gilberto Gil, cantando uma música clássica, e foi muito elogiada justamente pela sua qualidade vocal. O que desponta, de certo fato, que ela foi convidada até às universidades, por ter o jeito brasileiro, ser uma mulher só conhecida pela beleza e tudo mais. Ela quebra um pouco disso, indo até Harvard, dando até palestra. Peraí, que beleza. Calma, vamos filtrar a informação. Ela foi fazer uma palestra para uma divisão brasileira de Harvard, que é de brasileiros. É mais ou menos o que a turma faz aqui. Eu não gosto de citar, mas eu conheço uma porção de artistas que vou agora, se você em turnê pela Europa, o cara vai tocar em boteco de 50 pessoas. É verdade. Só para brasileiro que mora Só lá. para dizer que fiz uma Que não é o caso aí das 50 pessoas tem 48. Não é o Tá caso tocando dela. para 50 pessoas, que não é o caso dela. Tem 48, entendeu? Então, assim, a Anitta, ela vem de um estilo de música que é estritamente visual. É estritamente instrumental e visual. Se der para ela cantar Garota de Ipanema, a Garota de Ipanema morre. Se Ou afoga. ressuscita. Se afoga. Então, Como assim... se tu pedisse pro Vinícius de Moraes rebolar como a Anitta, ele talvez não tivesse o mesmo sucesso também. Cada um faz o seu, né? Para começar, ele não aceitaria isso. Cada um faz o que sabe, né? Cada um faz o que sabe. Para começar, ele não aceitaria. Gustavo Vitorino, eu não vou abrir aqui, para não ter problema de áudio, se tem ou não, mas aqui no Google tem uma coisa que no dia 24 de setembro de 2018 diz assim: Anitta e Pablo Vittar tentam cantar sem som. Olha no que deu, é isso?
Mas na verdade não é isso. Na verdade, eles tiraram... Ou é ou não é? Não. Eles botaram isso dizendo que eles queriam fazer uma capela. Não, eu sei, mas é isso aqui. A verdade é sacanagem. É esse aí. Não, eu acho que deve ser isso. Eles tiraram a banda de trás, deixaram só a voz. Não, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, no Google tá... Sobrevive. Eu insisto tá no YouTube. Sobrevive. Meu Deus. Aquela jovem guarda caía 80%. Dos nossos parentes. É verdade. Nossa jovem guarda. Aniversariantes, atenção. Naquela época não existiam os vocorders e os vocalistas que corrigem. Hoje eles corrigem eletronicamente. Sertanejos pegaram carona em tudo Muito bem. Isso. Jovem guarda. Tempo, aniversariantes. Rapidamente. O primeiro, não pode ser longamente. O primeiro aniversariante de hoje é uma das figuras mais conhecidas na história dos Estados Unidos. O Woodrow Wilson, presidente por 2 períodos. O homem que criou muitas coisas dentro da política americana, acabou com o padrão ouro naquela época, depois voltou, mas é uma história importante dentro da ótica americana do início do século passado. Ele foi o presidente que determinou a entrada da guerra dos Estados Unidos na primeira grande guerra, né? Entrou a entrada, eles não queriam, os americanos não queriam entrar, mas tiveram que entrar em campos da Europa, evidentemente ao lado dos aliados e dos ingleses, que foi o fator determinante para que a Alemanha caísse, para que a Áustria caísse, toda a Turquia, inclusive, que naquela época era aliada à Turquia da Alemanha. Então cai o Império e o Woodrow Wilson. E um dos capítulos importantes que ele ficou viúvo, ele era viúvo e casa. Com uma moça lá, com uma jovem lá, não sei exatamente o nome. Ainda bem, naquele tempo se casava, o homem casava com mulher. Sim, agora não. Que é uma coisa boa, né? Sim, mas aí ele... Deus fez assim. Ele disse uma frase, né? Ele disse uma frase, olha, os holofotes do mundo estão em cima de nós. Estarão em cima de você. Porque, claro, presidente dos Estados Unidos, mesmo naquela época em que só existiam os jornais. Então, no Rio de Janeiro tem a Presidente Wilson, que é uma homenagem a ele, né? Uma rua no Rio de Janeiro. Stan Lee, escritor americano de histórias em quadrinhos, que faleceu este ano, que é uma das grandes figuras, DC Comics e outros tantos, né? Fez grandes... Dezenas de super-heróis. Sim, é um homem maravilhoso, né? E ele marcava os filmes dele, ele fazia pontinha. Em cada filme ele aparecia e fazia uma pontinha. E às vezes, assim, passando, sendo o cara do cachorro-quente. Tanto que é o easter egg, como é chamado na expressão cinematográfica, que todo mundo esperava. Qual era o momento que ele ia aparecer. É muito legal. O Milton Obote, que foi um ditador africano. Aliás, a África tem ditadores lá de esquerda ou de direita, eles proliferam na África. Ele foi um desses, né? De Uganda. Aliás, o Uganda esse foi antes do Idi Amin Dada, né? Que quando deu o problema de Entebbe, onde foram raptados. Viu o filme O Último Rei das Costas? Isso, conta toda essa história, né? Eu não assisti esse filme. Manuel Puig, escritor argentino, todo mundo conhece, uma grande figura. Ari Vidal, treinador de basquetebol. Meg Smith, atriz britânica. Abílio Diniz, que completa hoje 82 anos. Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar, que depois vende a sua participação, entra no grupo Cassinô e também vendeu a sua participação, continua trabalhando e continua fazendo os seus negócios. Multimilionário, né? Dirce Tutu Quadros, né? Filha do presidente Jânio Quadros. Eu conheci o presidente Jânio Quadros em 1985, quando ele se elegeu presidente, aliás, prefeito da cidade de São Paulo, primeiro período da Revolução, quando se elegem os prefeitos. Ele foi 3 anos prefeito de São Paulo. Eu participei, inclusive, da campanha dele naquela oportunidade. Vendo aqueles cidadãos todo vestido de preto, sentar na minha frente, esse homem foi presidente do Brasil, nunca explicou por que ele desistiu, né? Entregou aquela carta ridícula de renúncia, achando que o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, não fosse ler, que saiu correndo e já leu no microfone, estava declarando a vacância da presidência, acabou ali ele, né? Não tinha chance ele se elege prefeito de São Paulo, ele escreveu uma carta nos agradecendo, naquela época lá, eu estava na Rádio Capital de São Paulo. E a Dirce Tutu, filha dele, uma mala, né? Era uma mala, né? Era uma mala complicada, essa moça. O que é complicada? Vamos ver. Complicada é uma pessoa que... Mas naquela época que seria uma pessoa muito contraditória. Tudo que você falar, ela fala o contrário. Então eu conheço algumas pessoas mais ou menos assim. Ela era implicante. Mais ou menos eu conheço algumas pessoas. Era a versão feminina. É a versão feminina do... Ah, pois não. Do Vitor. Quando é o Dia das Mães, hein?
Sensacional. De aniversário também, o Segundo Richard... domingo de maio. O Richard Cléderman, que é que é francês, ele é francês, um grande pianista francês, faz sucesso É maravilhoso. em toda a Europa, tem muitos discos gravados. Esse sim aqui, tem muita coisa gravada e muito no Brasil. dinheiro. A linda Solange Frazão, completando hoje 56 anos. Aí aquela mulher Aquela linda mulher que maravilhosa, é linda. Ela não foi a mulher do Humberto Martins Frota? foi. Não, Humberto Martins, do ator Humberto Martins, A aí Solange brigaram, Frazão é aquela que dança ginástica. Isso, grandona, forte. Cláudia Raia foi mulher do Alexandre Frota. Coitada, né? Essa foi, né? Eles vinham no tempo que tinha o Le Club. Eles vieram do teatro da Leopoldina e depois de noite foram dançar ali no Le Club. E eles passaram o tempo inteiro dançando só atrás daquela coluninha que tinha bem do centro da pista. Dando um tranquinho. Mas eu nunca vi duas pessoas tão grandes como aquelas. Eu nunca vi na minha vida. Julia Gunn, também de aniversário hoje, atriz brasileira, que nasceu na Itália e tal, com formação, é uma excelente atriz. Ela foi casada com Pedro Bial, não foi? Foi, Deu sim, senhor. Ela sério. tem, inclusive, um filho com ele. Um filho ou uma filha, mas tiveram um problema sério. Ela né? tem depressão, ela toma medicamentos fortes. E completando 50 anos, o ator Leonardo Vieira, né, que surgiu na novela da Globo e tal, e houve um declínio na carreira dele, mas agora ele parece que está em São Paulo, gravando novelas na TV Record. São esses os aniversariantes. Falar nisso, esses dias eu sem querer... Tem uma aniversariante muito importante fazendo aniversário hoje. Hoje, é 28. A minha irmã, Marina Vitorino. Parabéns pra você. Essa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Marina! O Vitorino aparece na casa dela, dá uma despesa. Daqui a pouco, ou seja, agora de manhã, sábado, tô indo pra lá pra... Legal o almoço. Lá pra Torres, lá pra Torres. Vou pra Torres, vou pra casa dela comemorar com ela e ver o que sobrou da cerveja. Ô, João... Mas vai levar aquele carregamento. Ai, tu vai pedir de novo cerveja pro João? Se eu vou levar, eles detonaram 40 litros de chopp. Mas são teus parentes, né, Vitorino? Como é que diz que a faca Se fosse meus, tudo bem, mas... Magda, eu sou o comportado da família. Ah, não pode ser. Sério. Mas é que a cerveja, o chopp da Juí lá é espetacular. Não tem como. João, vou falar uma coisa pra você. Parabéns, viu? Seu produto é... Nossa. E assim ele vai ganhando. Eu sou muito chateado que o seu João não mandou uma garrafinha pra nós. E Magda? Eu acho que esse João não existe. Em todo caso, deixa assim. Vamos lá. A gente está falando de datas muito importantes. Porque se existisse, ele já tinha mandado cerveja pra nós, ué. Fala. Boa, dona Magda. Muito bem, Magda. Top! E depois é eu que peço jabá, tá vendo? O brasileiro é conhecido por gostar de feriado, mas principalmente dos feriadões, como são conhecidos, o dia que dá para emendar na sexta, daí já fica sexta, sábado, domingo. Mas a péssima notícia que 2019 traz é que dos 16 feriados, a maioria deles cairão no sábado e no domingo. Excelente. Então serão Perfeito. finais de semana com feriado. E os que não forem no sábado e domingo, cai na quarta-feira. Ah, eu não sei. Não Só dá pra... dois. Não, é só dois. Só dois que serão O país feriadões agradece, o claros. país agradece. O patrão ele vai Isso decidir. é coisa do Bolsonaro e do Mourão. Eles já estão mexendo em alguma coisa. Quarta-feira não dá pra fazer feriadão. Quarta-feira é quarta-feira. Segunda e terça tem que respeitar. A gente tá fazendo um jabá esse ano, mas quarta-feira não dá pra dar beijo. Como é que vai ser, hein? Que linguagem bonita. Como assim? Não Por que que seria beijo? Dona Magda, Eu não entendi. Beijo é mandar o Lima. é um homem que tem o berço e não beiço, e não entendi metade disso. Olha, vamos deixar assim, é melhor a gente parar por aqui, porque esse negócio tá ficando ruim. Tá legal esse negócio. Nós voltamos na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com a última edição do Atualidades Pampa deste ano de 2018. Tenham todos um bom final de semana. Não esqueçam, estejam vivos na segunda-feira pra gente poder se encontrar na hora do programa, tá? Beijo, bom fim de semana. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.